vez mais, nos alegramos com a oportunidade, o privilégio que alcançamos do Senhor Deus para servir ao Senhor, e creio que todos aqui o fazem nesse ato de servir o Senhor, que o façamos com alegria, servir ao Senhor com alegria. Já nos apresentamos a Ele com cânticos que foram entoados na introdução, abertura do nosso culto, preparando-nos para esse momento, esse tempo do ensino, da devoção, da palavra de Deus. Eu estou sempre tentando exercitar a sua memória, onde nós estamos, o que estamos estudando, e diante disso o que estamos aprendendo, porque esse é o objetivo, retendo a palavra no coração, palavra de Deus, dela possamos extrair o ensinamento que precisamos, que a palavra venha de encontro aos nossos corações. A Bíblia nos ensina que uma vez que você veio ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, que é algo muito benéfico, muito bom, aquele que em vós começou a boa obra, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, diz: aquele que em vós começou a boa obra. É uma boa obra que Deus começou em você, na salvação em Cristo Jesus. Essa boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos num momento de um processo em que Deus já começou uma boa obra e vai completá-la. Fiel ao Senhor, a palavra dele se cumpre, amém? É verdade, a palavra dele se cumpre. Nós temos obedecido a todo o protocolo necessário no tocante à Covid, e graças a Deus temos alcançado melhoras e um bom andamento. Já é verdade que primeira dose, segunda dose, eu fiz a primeira, segunda e faltava a terceira. A primeira, segunda, não tive nenhum sintoma sequer, mas na terceira dose, terceira dose de vacina, eu até cheguei a pensar que nessa terceira dose eu havia até pego a Covid. Peguei Covid. Só não deu falta de ar, mas a Omicron não tem falta de ar. Fiquei mal mesmo, muito mal. A minha esposa falou: não faz teste, vai que dá positivo. Mas é só aquele mal-estar terrível que depois de um dia e meio passa. Febre, calafrio, uma indisposição. Eu sempre lembrava da mensagem do domingo passado: pastor com disposição, disponibilidade, energia para o trabalho. Eu estava prostrado. Falei: Senhor, se eu tomo essa vacina no sábado, eu não prego no domingo, eu vou estar pregado, não tem condições. Você tem uma ideia tão séria a reação? Eu nunca cometi o erro que eu cometi dessa vez. Eu estava indo à padaria, desci da moto, entrei na padaria, fiz a compra, eu entrei com o capacete da mão, zonzo, né? Você fica zonzo. Quando eu saí, sem capacete, montei na moto, saí andando. Eu percebi que estava tendo um alarde, buzinas, e alguém grita e tal. Quando eu me dei por si, né, como a gente costuma falar, cadê o capacete? Eu estou pilotando moto sem capacete. A gente sempre nota pelo barulho que é diferente. Aí volta eu para buscar o capacete. Primeiro semáforo que eu parei, alguém encostou do meu lado e falou assim: onde é que o senhor pensa que o senhor vai sem capacete? Falei: estou indo buscá-lo, esqueci na padaria. Eu cheguei lá e a moça até tinha guardado lá, guardou, aguardando a minha ida para buscá-lo. Efeito da vacina. Mas já passou, tá? Não está com efeito hoje não. Muito bem, vamos lá, Salmo 23. Só a nossa praticidade. Vamos lá, Mateus. Pessoal, tem um pessoal aqui de xadrez hoje, a turma do xadrez, grupo de jovens que cantaram ainda há pouco. Vocês estão prontos? Vamos. Estamos praticando aqui, viu, pessoal de casa aí, onde você está? Nós estamos memorizando o Salmo 23. E o pessoal aqui está estudando
da ovinocultura, o conhecimento textual do Salmo 23, numa compreensão que Deus está nos concedendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela condição que do Senhor vem para nós hoje à noite, reunidos neste lugar. Uma vez mais, abrimos a Tua palavra e vamos, na devoção da mesma, trazer a obra do Teu Santo Espírito. Cremos o ensino da Tua palavra hoje à noite. Que a Tua palavra seja viva, cristalina, precisa, clara, na nossa compreensão, aos nossos corações, e que tenhamos o entendimento que vem do Senhor. Obrigado, Deus, pela condição a nós, todos nós aqui, de estarmos na casa do Senhor. Sentimos, ó Deus, a ausência do Rafael, família dele com membros que testaram positivo para a Covid, ele então está isolado, ó Deus. Sentimos a ausência dele, cremos que agora no seu lar ele também possa acompanhar, sendo um daqueles que, pela transmissão, alcançam a condição de receberem também a pregação da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Importante os membros do corpo de Cristo. Senti a falta do Rafael, está sempre me assistindo, ajudando na parte, ele é da parte de mídia da nossa igreja. Aí o Felipe ficou com porção dobrada de trabalho hoje à noite. Eu não sei exatamente quanto tempo ainda temos no Salmo 23. A minha irmã perguntou hoje pela manhã quando eu vou terminar o estudo do Salmo 23. Se eu soubesse, seria tão bom. Eu não sei ainda. Só sei que eu estou no 5º verso. Já percorremos um bom trecho. Estamos no 5º verso. Na verdade, está faltando 2 versículos apenas para a conclusão. O 5º verso e o 6º verso. Só que nessa série de estudos, já estamos chegando a 27 títulos de mensagens no Salmo 23. E o título da mensagem de hoje é um pouquinho diferente do título da mensagem da semana passada. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. A semana passada, o título era... Eu esqueci meus bis, tá? Mas eu vou entender que você está valorizando o aprendizado. Preparando uma mesa para as ovelhas. O título da mensagem de hoje: uma mesa para as ovelhas perante os seus inimigos. É só uma questão que eu vou expor para você, vou te levar a entender. Nós, na semana passada, na preparação da mesa para as ovelhas, nós, na 9ª declaração, nós estamos lá, a 9ª: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa é a 9ª declaração de 12 que o Salmo 23 tem. Essa 9ª declaração, preparas uma mesa para mim, ou preparando uma mesa para as ovelhas, nós entendemos que nesse momento a ovelha está nas regiões altas das montanhas,
chegando nesse momento, a estação do verão, há uma preparação para as pastagens de verão. Esses lugares altos nas regiões das montanhas, muito procurado pelos pastores enérgicos, empreendedores para o verão. Tais regiões, você aprendeu comigo, que elas recebem o nome de... Não, antes de mesa, tem um outro nome. O mesmo que Planalto, eu falei aqui. Platôs, quase plano, elevado, no alto. E esses platôs, então, em algumas regiões, receberam o nome de mesa, que na verdade é o quê? Todo um território de pastagens. Eu não espiritualizo o texto do Salmo 23, verso 5. Para mim é literal. Está lidando com ovelhas o tempo todo. Davi conhecia sobre isso. E quando eu chego no 5º verso, mesa para mim é um local preparado pelo pastor, onde ele vai conduzir o seu rebanho, todo um território de pastagem, que geralmente ficava em lugares distantes e de difícil acesso, mas que o pastor enérgico e empreendedor não poupava nem tempo, nem energia ou condições necessárias para empreender o melhor para o seu rebanho. E o trabalho do pastor, preparando a mesa, era feito com disposição, dedicação e determinação. Ele precisava de disposição, determinação e dedicação para preparar a mesa, porque o trabalho prático na preparação da mesa envolvia, em primeiro lugar, conhecer o local com antecedência. Nenhum pastor conduz o seu rebanho para um lugar que ele não conheça com antecedência. Então ele tinha que conhecer o local com antecedência. Onde será o platô, esse território de pastagens onde o rebanho vai ficar. Então ele toma a administração com antecedência, ele faz um percurso, até mesmo antes da estação do verão começar. Ele faz uma sondagem, ele tem ideia de onde será esse local que ele vai levar o seu rebanho, ele tem uma cautela em relação a isso. Então o trabalho prático dele primeiro envolve isso. Em segundo lugar, conhecendo a vegetação do local. Por que ele tem que conhecer a vegetação do local? Para verificar se tem ervas daninhas. Mas qual é o problema de ter ervas daninhas? A ovelha é um animal que come de tudo. Se tiver ervas daninhas, ela vai comer uma vez só. Não é erva daninha, não é erva venenosa, viu? Plantas venenosas. Não é bem ervas daninhas, não, é plantas venenosas. Ele falou ervas daninhas, mas é plantas venenosas. Correção aí, plantas venenosas. Se tiver planta venenosa, ela come uma vez só, porque morre. Então ele tem que ter uma sondagem. O que ele faz com as plantas venenosas? Ou ele arranca, ou ele afasta o rebanho do local. Geralmente eles arrancam, ou então coloca o rebanho numa área distante das plantas venenosas. Isso é trabalho dele. Outra coisa que ele faz também, ele vai armar um acampamento. O jovem gosta de acampamento, não gosta? O pastor vai preparar o seu acampamento. Tem tudo a ver com o local onde as ovelhas vão estar. O acampamento dele, prepara o acampamento. Porque ele vai passar todo o verão com as ovelhas. Você pergunta, esse pastor não trabalha? Trabalha. Qual o trabalho dele? Cuidar das ovelhas. Você ainda acha que é pouco, né? É muito trabalho, que envolve o que eu falei para você. Todo o verão, ele vai estar em contato com as suas ovelhas. É importante para elas a presença, o cheiro, a voz, muito importante para a ovelha. Haja visto o tamanhozinho que a ovelha tem, diferente da vaca. A forma dócil como as ovelhas são. Uma outra coisa que o pastor faz na preparação da mesa, sobrou da semana passada para hoje, eu faço rapidinho,
para a gente entrar no assunto de hoje, que eu tenho que fechar esse assunto hoje, porque a semana que vem o estágio é outro, e aí a gente tem tempo marcado. A questão dos bebedouros de água, e dar uma verificada, como estão os bebedouros de água. Tudo que a ovelha precisa. Pensa aí você, amado. Pensa na sua vida, como ovelha do Senhor Jesus Cristo. Que atenção, que cuidado do Senhor está voltando para você. De vez em quando, ninguém gosta de mim, o Senhor está distante. Eu e você que nos afastamos do Senhor, mas o Senhor quer estar perto de nós, e nós devemos cantar como o cântico do hino: mais perto quero estar. Nós é que distanciamos, a ovelha que afasta da proximidade com o pastor. Bebedouros de água, providencia, tem que limpar, ele vai lá e limpa, ele faz com prazer, com satisfação. Já viu alguém quando prepara algo com prazer, com satisfação? Tem que fazer uma pintura, e o indivíduo emprega ali a alegria, disposição, dedicação, determinação, dá o melhor. É algo que para aquela pessoa traz prazer, dá satisfação. E assim o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. Pastor enérgico, empreendedor, qualificado como bom pastor. Jesus já foi direto: eu sou o bom pastor, eu não sou qualquer pastor não. Eu e você, servindo a Cristo, vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, nós servimos o melhor mestre, o melhor pastor. Por isso que na sua vida, no seu viver, o toque de Jesus dá uma grande diferença. O cuidado de Jesus conhece as nossas necessidades, antes mesmo que você as mencione, ele já sabe, e muitas vezes aguarda você pedir, e dar-se-vos-á, de acordo com o plano e propósito dele, tudo providenciado. Vida cristã, nos foi dado tudo que diz respeito à vida e piedade. É um curso, um período. Ele está conosco. Eu aqueço o meu coração, amados, com aquela bendita promessa do Senhor Jesus Cristo. Partindo, me dar todo o poder no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda bem que Jesus está conosco. Tu estás comigo cada momento. Está naqueles momentos mais desesperadores da sua vida, Ele está com você. E o pastor, nesse trabalho, esse é o trabalho de preparação da mesa. Agora, vamos propriamente no assunto para hoje: uma mesa para as ovelhas na presença dos seus inimigos. Você vê a definição, o trabalho do pastor preparando a mesa, e agora nós temos o trabalho do pastor durante a exposição da mesa, ou desse momento que a ovelha se encontra nesse território de pastagens. Muda-se agora o quadro da preparação para o momento que o pastor trouxe as suas ovelhas. Vamos pensar conosco que seja um rebanho de 100 ovelhas, como foi mencionado na parábola que Jesus apresenta, porque ele tem um pastor só. Mas no nascimento de Cristo, os pastores estavam no campo, os pastores com seus rebanhos. Tudo bem, o pastor então conduz o seu rebanho. O Ernesto está na maior apreciação da mensagem aqui, amados. Você fez algo que muitos já fizeram no passado, e daqui a pouco então chega o momento de você colocar o calçado do pé. Isso é gostoso, viu? Se contrai o pé ali, né? Tirou o calçado, está apreciando a pregação da palavra. Daqui a pouco eu vou falar: hora de colocar o calçado no pé. Traz as ovelhas para o território de pastagem. Agora então, o trabalho do pastor não é na preparação,
mas no momento agora que vai ser todo o período do verão dele com as ovelhas nesse território de pastagens. Então agora, durante a exposição da mesa, ele preparou a mesa, e agora as ovelhas estão na mesa. O que é a mesa? O platô, o território de pastagens, elas estão ali. Eu coloquei até a foto dessas ovelhas na mesa, você viu? Vai lá, está no story do Facebook meu, está no Facebook, está no Instagram, enfim, tem foto das ovelhas na mesa, o território de pastagem. Ovelha curiosa, vai bater uma foto dela, fica te olhando, não é? Você viu que elas estão olhando assim? Está lá a ovelha. Olha, algo muito importante aqui. O pastor é alguém que zela, preza pela segurança do seu rebanho. E todas as suas ovelhas, inclusive até os carneiros. De vez em quando eu fico lá assim: ovelha, carneiro, filhote, cordeiro, cabra, bode, filhote, cabrito ou cabrita, tem a cabritinho, cabritinho. O bodinho tem barba, o marido da cabra tem barba, aquele cavanhaquinho, parecendo o cavanhaquinho do pastor do grupo Logos. Se o pastor Paulo César fica sabendo disso, né? Me pega. O pastor então zela pela segurança. A ovelha é um animal dócil, ela não tem condições de defender-se do inimigo. Eu vi um camarada, eu não sei o que ele estava fazendo com não sei se é vaca ou boi, mas ele conseguiu jogar a vaca ou boi, não dá para saber o certo, estava no chão assim, de repente o animal levanta, numa explosão de ira, meu amado, empreendeu corrida contra a pessoa. E ele disse então, eu creio, né? Pernas para que vos quero. E correndo, se mandou, e o gado atrás, pronto para. E quando eles dão aquela chifrada, costuma se acertar a pessoa na traseira, joga longe. É um perigo. Tem que você enfrentar o gado. Tanto é que para ser toureiro precisa ter uma coragem imensa, né? Coisa assim. Mas ovelha não, ovelha é diferente. Se você entrar numa fazenda de ovelhas, elas vão correr de você, não você correr delas. E durante esse período do verão, que elas se encontram nas regiões altas, nesse território de pastagem chamado mesa, ela se encontra na presença dos seus inimigos. É lógico que o Felipe também exagerou naquele thumbnail que fala, não é? Você foi colocar o lobo no meio das ovelhas, rapaz? Disfarçado. Mas a ovelha no platô, no território de pastagens, na mesa, ela está na presença dos seus inimigos. É campo aberto. É claro, evidente, que os seus inimigos ficam na espreita, observam de longe. Você acha que uma ovelha, míope como a ovelha é, que enxerga só a curta distância e nem consegue enxergar direito um despenhadeiro e cai no despenhadeiro, vai conseguir ao longe avistar um inimigo, um predador? Claro que não. Na verdade, é o pastor que mantém uma vigilância constante por causa desses animais de rapina. Rapinar é roubar. Eu tenho alguns animais que apreciam rapinar ovelhas, como o caso do coiote, que parece o lobo propriamente, o urso, a onça. O que o pastor faz? Ele vai zelar pela segurança do seu rebanho, vai ficar atento. Se ele perceber a presença desses inimigos, preste atenção, o que o pastor vai fazer? Ele
provavelmente irá à caça desses inimigos. Até mesmo a questão de preparar armadilhas, porque o inimigo, ele fica ao longe, ele vai espreitar. Qual ovelha que você acha que o inimigo vai atacar com mais facilidade? Aquela ovelha que em dado momento ela se afasta um pouco das outras ovelhas. E muitas vezes um ataque repentino de um predador no território de pastagem, na mesa, pode provocar o estouro do rebanho. Então eu fiquei imaginando pastor João, com 100 ovelhas nesse território de pastagens. A minha atenção vai estar, onde é que está? Porque onça podem atacar sem que você veja. As onças são predadores muito matreiros, espertos, ardilosos. Quando você vê, já foi o animal. Há relatos de criadores de ovelhas que tiveram ovelha atacada por onça sem que eles tenham visto nenhuma onça na região. Você não vai preparar armadilhas, tudo. Agora, vamos trazer para nós, para a vida cristã, o paralelo disso na vida cristã, na questão do inimigo. Agora, é dito que com relação às ovelhas, quanto mais próximas da visão e da atenção do pastor, maior a condição de proteção contra a presença dos inimigos e do ataque dos inimigos. E na vida cristã, quanto mais perto de Cristo estivermos, e até mesmo estando mais perto de Cristo, ainda que estejamos nos lugares altos, numa íntima comunhão com o Senhor, ainda assim estamos sujeitos aos ataques malignos. Não há momento na vida cristã, por mais que seja elevada, grande, imensa a sua comunhão, o seu relacionamento com Cristo, que você vai estar imune, isento de sofrer ataques do maligno. Vamos lá para Mateus 26. Antes, porém, de Mateus 26, vamos para Mateus 26. Mateus 26, 30 e alguma coisa. Mateus 26. Mateus capítulo 26. Cheguei lá. Versículo 31. Olha essa conversa que Jesus tem com os seus discípulos e principalmente com um apóstolo chamado Pedro. Então Jesus lhes disse aos seus discípulos: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Está se referindo à prisão dele. Porque está escrito, o quê? Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E realmente aconteceu isso. Mas depois de eu ressuscitar, olha o que está falando aqui, irei adiante de vós para a Galileia. Isso também aconteceu, ele ressuscitou, depois ele foi para a Galileia. Mas está falando, aí ele é interrompido pelo apóstolo Pedro. No calor da emoção, olha o que Pedro falou para ele. Respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Aí o som solene toca, né, aquele som solene. Os olhos firmes de Pedro, Jesus também está com os olhos firmes em Pedro. Há um silêncio. E você absorve o que Jesus estava falando, você absorve o que Pedro disse, e você fica curioso para saber qual é a resposta que Jesus vai apresentar diante dessa ousadia do apóstolo Pedro. Disse-lhe Jesus, eu creio que ele olhando para Pedro: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante,
3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora veja bem, eu vou com você ao texto de João, capítulo 13, versículo 36 ao verso 38. João 13. 36 a 38. Aqui é onde Jesus está indo, tá bem, muda um pouquinho o cenário. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vai? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. 38, respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Agora então eu vou ao texto que eu quero ressaltar para você, porque dessa atitude de Pedro e porque aconteceu exatamente aquilo que Jesus havia predito. Marcos 14, de 27 a 31. Marcos 14. Abra aí comigo. É Mateus 26 mesmo que eu quero. Espera aí um pouquinho. Eu estou tendo um problema com o texto aqui. Deixa-me. Espera só um pouquinho. Eu perdi o meu texto que eu queria. Estou no 25, estou tendo confusão aqui. Aliás, espera aí um pouquinho. Ok. Qual? Marcos 26, 14, 27. Tá ok. Eu perdi o texto, na verdade, que eu quero, onde ele fala que Satanás o pediu para ser andar como trigo. Eu perdi aqui na minha Bíblia a localização do texto, mas depois nós vamos mencionar. Onde Jesus fala para ele que pediu para ser andá-lo como trigo, mas ele rogou por ele para que a fé dele não desfalecesse. E Pedro, mesmo assim, menciona para o Senhor que jamais iria escandalizar nele, e exatamente acontece aquilo que Jesus tinha falado. Eu não sei se o texto de Lucas vai ser o texto que menciona sobre isso, talvez seja Lucas 22, talvez seja Lucas 22, eu achei que estava no trecho de Mateus, mas é Lucas, provavelmente seja Lucas 22, não é efeito da injeção da Covid, da vacina da Covid não, viu? Lucas 22, é exatamente isso, é Lucas 22, onde o Senhor fala: Simão, Simão, eis Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, a partir do verso 31.
e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e morte. Aqui é mais enfático ainda. Quando Jesus fala para ele, então: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Pedro diz para ele que estava pronto a ir até a morte, a prisão e morte com ele. Mas ele falou que Satanás havia pedido para se andar como trigo. Inimigo. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro, conhecendo a sutileza, o ardil, as artimanhas do inimigo, diz para vigiar e orar, porque nosso inimigo, Satanás, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Agora, quem é que conhece cada ardil, cada truque, cada traição do nosso inimigo? Não só do nosso inimigo, mas das suas hostes. Hostes são aqueles exércitos comandados pelo maligno. Quem é que conhece? Jesus. O que Jesus é seu? É o seu bom pastor, é o meu bom pastor. É quem verdadeiramente preza pela minha segurança, pela minha vida. O apóstolo Pedro, assim como Jesus predisse para ele, aconteceu. Pedro negou Jesus. Pedro viveu um momento atordoante quando Jesus foi preso. Ele não ficou muito distante, mas ficou isolado dos demais e se apegou a algumas pessoas que estavam no pátio, foi esquentar no fogo do inimigo, e as pessoas, quando viram, disseram: tu também é um dos seguidores. Para ele, Jesus era o impostor, e Pedro negou 1, 2, 3 situações diferentes. Mas no fundo ele sabia que ele estava agindo errado. E quando o galo canta, ele lembra exatamente, até o galo entrou no cenário dos acontecimentos proféticos mencionados pelo Senhor Jesus, e ele chora amargamente. Depois Jesus vai restaurá-lo, e é incrível a ação impressionante de Jesus na vida de Pedro. Quem é que pregou no dia de Pentecostes e quase 3.000 almas renderam-se aos pés de Jesus, renderam-se a Cristo, converteram, vieram a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador? Quem foi o pregador? Pedro. Vaso reprovado, restaurado pelo Senhor Jesus. Isso é que é cuidar pela segurança, que lembra proteção. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Há um confronto espiritual que eu e você enfrentamos. Estamos sempre em perigo de ataques, porque o nosso adversário, aquele que veio para roubar, matar e destruir, lança engano, traz pensamentos, põe medo em você, em mim, em nós, nos amedrontamos. Você já imaginou quando a ovelha depara com o seu inimigo? O território de pastagens é aberto, está na presença dos seus inimigos. A mesa é preparada na presença dos seus inimigos. Mas o que dá consolo, conforto, o que traz segurança para a ovelha? Estar perto do seu pastor. Comunhão íntima, relacionamento, porque o pastor
que vai zelar, prezar pela segurança do seu rebanho. Ele faz isso. Eu acho incrível, magnífico. Até que ponto Davi expressou isso na prática, na praticidade, zelando, velando pela segurança do rebanho. Ele teve uma experiência marcante, impressionante. Davi matou por defender as ovelhas. Que tipo de animal Davi matou? Um urso e um leão, que vinha para rapinar uma ovelha, das ovelhas do rebanho do pai de Davi, Jessé, ovelhas que estavam aos cuidados de Davi. Davi foi um pastorzinho e tanto, não foi? Você daria que nota para Davi como pastor de ovelhas? Ele procurou empreender, foi um pastor empreendedor, enérgico, procurando dar o melhor para os cuidados necessários às suas ovelhas. E nós estamos aos cuidados do melhor pastor. Não importa que somos poucos, estejamos aqui, é ovelha do Senhor Jesus, um só rebanho. Como é que é o cântico? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. É Jesus. É Jesus. No melhor cuidado, na melhor provisão, preparas, aliás, uma mesa para a ovelha na presença dos seus inimigos. É estranho, porque antigamente eu pensava, mas não tinha que ser na presença dos amigos, inimigos. Mas existem os inimigos das ovelhas, do rebanho. E nós também temos um inimigo que ferozmente nos ataca. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a primeira carta à igreja de Tessalônica, ele foi impedido de ir ter com eles pelo inimigo. Paulo diz que não ignorava os ardis malignos. Um grupo hoje que tenta ignorar, tem extremos, uns como se tudo fosse a artimanha do maligno, e outros como se nada fosse. Dois extremos perigosos. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lança os seus dardos malignos, inflamados, e você tem que usar o quê? Qual é a proteção que você vai usar? Tem que usar um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Como é que chama esse escudo? Fé. Escudo da fé. É uma peça da armadura que o crente usa. Escudo da fé. Cuidado com aquilo que vem no seu pensamento, que chega na sua mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Isso é fé, é confiança. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, a minha confiança. Pode orar para você vir no culto de sábado à noite, pode orar domingo de manhã, pode orar domingo à noite. Qual é a proposta do maligno? Que você não venha, que você não adore a Deus em espírito e verdade, que o seu corpo não esteja na congregação com aqueles que congregados se colocam na presença do Senhor, na igreja de Jesus Cristo. Vai fazer tudo para você. Qual é aquela frase que eu falei a semana passada? Tem pessoas que fazem qualquer coisa para estarem no culto, não é assim? E tem pessoa que qualquer coisa impede estar no culto. Ocorre isso. Uma vez eu estava saindo de casa para ir era um culto de manhã, era um sábado de manhã, e eu
cadê a chave da moto? Eu procurei e não achei. E a hora estava já chegando em cima da hora de ir para o culto. Falei, o jeito vai ser ir de ônibus. Peguei o ônibus e fui. Participei do culto, da reunião, uma bênção. Voltei para casa pensando, Senhor, eu perdi a chave da moto. Onde está essa chave? E comecei a trocar de roupa. Coloquei uma outra roupa. Peguei o calçado que eu estava antes, que era um calçado esporte. Quando eu pego o calçado, a chave estava dentro do calçado. Encontrei a chave. Já pensou se eu ficasse procurando a chave? Eu não ia encontrá-la. Eu não ia pegar o calçado. Ou se encontrasse, ia perder a reunião. Está perto do Senhor? Está perto do pastor? Está sentindo a voz do pastor? Está sentindo o cheiro, a presença dele? É o lugar mais seguro. É perto. Perto. O braseiro, com aquelas brasas unidas, aquecimento. Afastou, uma brasinha isolada, esfria. Eu já chego na segunda-feira, eu já estou pensando na reunião de sábado à noite. Terça, quarta-feira já está batendo uma saudade daquele nosso reencontro. Tanto é que aqui tem como foi a sua semana. A gente colocar o papo em ordem, não é? E orar uns pelos outros no sábado. Isso é bom. Interação, estamos interagindo, comunhão. E aí, como foi a sua semana, irmão? Alguns têm semanas tempestuosas, por aí vai. Eu estou indo para a conclusão, porque eu tenho ceia aqui hoje à noite. A semana que vem, muda-se mais uma vez o quadro, vem um outro título, mas na questão, preparando uma mesa para as ovelhas, assunto encerrado. Uma mesa perante seus inimigos, assunto encerrado. Tem inimigos aí. O que a ovelha tem que fazer? Ficar próximo ao pastor, buscar a proteção do pastor, buscar o livramento que o pastor vai dar para ela. Nada de se afastar. Fica próximo, perto. Porque quem vai enfrentar o inimigo, quem tem poder para enfrentar, a Bíblia manda a gente resistir o inimigo, ele vai fugir, é verdade, mas nós vamos no nome de Jesus. Vamos no nome de Jesus. O poder é Jesus, o Todo-Poderoso é Ele, não somos nós. Vamos no nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, socorra-me, ajuda-me. Precisamos agir assim. Vamos colocar em pé, porque eu tenho ceia pela frente. Semana que vem muda-se o quadro, mas continua a pastagem de verão. Continua o território do verão. Quando acabar você vai perceber. Não tem como não perceber. A mudança da estação. Não sei como está a sua vida. Quero crer que você já tem tomado uma decisão. Já conhece Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Já é Ele o seu supremo pastor. E você é ovelha do Senhor Jesus. Lá atrás, no começo do Salmo, trabalhamos isso. As ovelhas do Senhor Jesus, elas conhecem a voz dEle, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Elas seguem Jesus. De maneira nenhuma seguirão um estranho. E Ele é quem lhes dá a vida eterna. Nunca irão perecer. A decisão mais importante é se entregar, entregar sua vida ao único e todo suficiente Salvador, o Senhor Jesus. Melhor do que entregar-se para uma religião que não pode oferecer salvação, é entregar-se para aquele que é, em pessoa, o único e todo suficiente Salvador. E aqueles que estão em Cristo, mais perto. Fique no lugar exato onde Deus te quer, como ovelha, aos cuidados dele, seja na pastagem de verão, no território de pastagens, em outro lugar, onde quer que seja, onde quer que venha a ser. Vamos orar nesse momento. Agradecidos estamos a Deus, porque o Senhor zela
pela nossa segurança, pela nossa proteção. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Temos experimentado o livramento que vem do Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Eu te louvo, eu te bendigo por cada momento desse nosso tempo do estudo do Salmo 23, onde Davi se coloca como ovelha e de imediato já declara: quem é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A presença do Senhor é o grande referencial de toda a ação que envolve as provisões que a ovelha necessita. Que a nossa vida, que o nosso viver seja uma vida entregue, verdadeiramente colocada nas poderosas mãos do Senhor. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A nossa transmissão vai encerrar-se nesse momento e eu vou celebrar com a igreja a nossa ceia do Senhor.